Bom dia, vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 12 de novembro de 2022, um sábado. Vamos também ao título das senhas para hoje, das reflexões em torno das senhas para hoje. Os projetos de Deus Javé são de vida, justiça, paz e libertação para a grande alegria dos e das que o amam. Temos que tirar, talvez, para a gente conseguir olhar realmente os projetos de Deus, tirar para entender os projetos, tirar da nossa cabeça duas tentativas de colocar Deus, colocar o projeto de Deus, colocar a vontade de Deus, parar de colocar essa vontade de Deus, esse projeto de Deus, dentro da nossa vontade. Então, tem Deus que usa, tem gente que usa Deus como um Deus ex machina, um Deus como alguém a meu serviço, como um gênio da lâmpada mágica que faz mágica a favor do que eu peço. Como se ele fosse um gênio, um mágico que estivesse sentado sobre uma nuvem ou em algum lugar e que faz o que eu peço. E também tirar essa ideia de que o reino de Deus é uma espécie de céu para eu me encontrar, fazer festa com aquelas pessoas que eu desejo. Será que são isso mesmo? Confiro na Bíblia. Vocês nem vão encontrar esse negócio de os parentes se encontrarem depois da morte. Isso é importante dizer, já adiantando o que vocês vão realmente encontrar se vocês lerem a Bíblia com mais atenção. Vocês lá vão encontrar sim um Deus misericordioso que está com o ser humano, com seus amados e suas amadas, nas dificuldades, inclusive doença, que cura, que se põe ao lado, que ama, mas que não é um mágico a serviço de ninguém. E não se confunde com algo que reúne os espíritos depois da morte para se encontrar. Não, tem um projeto chamado Reino de Deus e que se realiza em sinais. Esses chamados curas, milagres, são sinais do Reino de Deus. É Jesus quem diz isso. Vamos às senhas diárias. O primeiro versículo é de Isaías, profeta Isaías, capítulo 51, versículo 11. Os resgatados do Senhor voltarão. Ele está lá no tempo em que o pessoal está voltando do exílio, da escravidão da Babilônia para tentar reconstruir Israel e o seu país. Os resgatados do Senhor voltarão, ficarão, agora a parte importante, ficarão tomados de júbilo e de alegria. E deles fugirão, neles não haverá tristeza e gemido.
projeto de Deus é trazer de volta a alegria, desfazer a tristeza, a dor, o sofrimento. Isso não quer dizer que é para você, é para o povo de Deus. E o segundo versículo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que é um versículo da segunda leitura, que eu vou fazer depois. Vejam só o projeto de Deus. Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, à medida em que ele vence a besta, que é o pecado, que é a ganância, que é o desamor, que é a violência. Então é um projeto, não é para você. É coletivo, é para o seu povo, é para o mundo. Deus veio salvar o mundo. Lembra disso? Jesus disse, eu vim salvar o mundo e não condená-lo. E a oração é feita por Kurt Marti. O céu que virá é um mundo sem sofrimento, não é um céu para ti. O céu que virá é um mundo sem sofrimento, no qual violência e miséria estão vencidas. E o Cordeiro vence a besta. Como está escrito no Apocalipse, o Cordeiro vence a besta. A violência e a miséria estão vencidas. O céu que virá já saúda a terra, sempre quando o amor modifica a vida. Quando o amor modifica a vida. Isso também são as curas. O estar junto com o doente, com o que sofre, com o pobre, com a mulher oprimida, com a criança oprimida. A primeira leitura vem do livro de Pedro, capítulo 3. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 17. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Isso é o modo de pensar, o mesmo modo de pensar. Não é votar todo mundo na mesma pessoa. É ser compassivos, amem-se fraternalmente, mutuamente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança e passarem adiante. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, à oração do justo. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como o Senhor no coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão desta esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem eles envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. E a segunda leitura vem do livro de Apocalipse,
capítulo 21, versículo, Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. Agora vai ficar fácil de entender o livro do Apocalipse e parar de ter medo dele. Ele é um livro de esperança. Aquelas figuras, bestas, e 10 cabeças, 10 chifres. Não, 10 cabeças, é um bicho de 10 cabeças, 7 chifres. E anjo tocando, isso é tudo figura, tá? O que o Apocalipse quer anunciar é isso aqui, quer revelar isso aqui. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. As coisas antigas passaram. Então vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, figura, da parte de Deus, isso sim, é o principal, preparado como uma noiva adornada para seu marido, ó, dia de festa. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a tenda, agora o tabernáculo de Deus está com os seres humanos, com os quais ele viverá. Viverá no meio dos seres humanos. Não precisa ser um velhinho de barba, tá? Eles serão os seus povos. Lembre-se, Jesus disse: eu sou igual a um desses pobres pequeninos. Eles serão os seus povos. E o próprio Deus estará com eles e será os seus povos, não será só Jerusalém. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem violência, pois a antiga ordem, o antigo mundo já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Não está falando aqui em destruir o mundo, muito pelo contrário, um mundo novo, um mundo legal, um mundo bom, um mundo justo. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, aquele que confia, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo. Isso vai ser eliminado. Não vai mais haver idolatria, assassinato. Essas coisas, o lugar delas é o fogo que arde com enxofre, que é aquela figura do julgamento. E esta é a segunda morte, porque será eliminado. Não precisa ficar acreditando em coisas mágicas. A mensagem é bem simples. Um bom dia.